Olá, olha só, agora eu gostaria de propor a vocês a leitura de um diálogo bem breve, um livro de Platão, tá? Falando sobre Sócrates. Ainda a nossa temática é o direito em Sócrates, né? O texto que vocês vão ler se chama Critão, né? Critão está aqui nesse livro. Aqui, tá vendo? No volume 3 dos diálogos está escrito aqui Criton, né? Criton ou Critão, tanto faz. Esse aqui é um livro da editora Edíporo, né? Uma coleção dos diálogos de Platão, mas também tem uma coleção que ela é assim publicada pela UFPA, né? A Universidade Federal do Pará, lá de Belém, né? Que é essa coleção aqui. Agora está vindo com capa dura, assim, muito luxuosa, linda, né? Então, esse livro aqui tem 10 livros do Platão. O primeiro deles é o Critão, tá vendo? Critão, Meno, é o Meno, aquele livro que eu estava tentando explicar, que não lembrava. Meno, Hípias Maior e outros. Então tem 10 aqui, certo? O texto que vocês vão ler para mim é um texto pequeno, né? Eu escaneei para vocês exatamente esse texto aqui, né? Vai dar 9 folhinhas só, certo? 9. Então é bem curto, assim, uma questão de meia hora, 40 minutos, vocês dão conta dessa leitura. Então, olha só, bem curtinho, tá vendo? Aqui. Depois vai começar aqui o texto, um livro chamado Laques, ou Laquete, certo? Então são 9 páginas assim, escaneadas, assim, duplas, né? E, então eu preciso que vocês deem uma lida nesse texto, para vocês entenderem como o Sócrates ele vai empenhar a sua vida para se tornar coerente com aquilo que ensinou. E nesse texto aqui, ele vai trazer para a gente a ideia de que, será que a gente deve ou não deve obedecer uma lei quando ela é uma desvantagem para nós? A gente deve desobedecer uma lei quando ela nos injustiça? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que foi condenada inocentemente, eu fui para a cadeia, sou inocente. Eu tenho que respeitar a lei? Ou essa lei para mim é injusta, eu não preciso respeitá-la de jeito nenhum? Então é isso que ele vai colocar aqui. Então eu vou passar aqui com vocês como é que é essa história, tá? Então, e vou dar também assim alguns exemplos, né, atuais, vou atualizar essa leitura com alguns exemplos, né? Bom, primeiramente, a história se passa assim, né? É cedo da manhã, né? Quando Sócrates foi condenado lá no tribunal, ele já saiu preso, ele foi para a cadeia, né, para a cela, né? Mas acontece que o Sócrates ele não pôde ser executado logo no dia seguinte, não. Assim, a condenação do Sócrates coincidiu com o início das festividades em homenagem ao deus Apolo, né? E essas festividades tinham um ritual. Tinha um navio que partia da cidade de Atenas até a ilha de Delos. Enquanto esse navio não voltasse, significava que as festividades continuavam. Então, durante esse período das festividades, dá mais ou menos, talvez uns 20 dias, 15 dias, eu não sei, não tenho essa informação, mas não são poucos dias não. Um mês, né, talvez. Quando o navio, então, enquanto durassem essas festividades, era proibido executar um prisioneiro. Então Sócrates ficou na cadeia por alguns dias vivo. E cada dia ele aproveitava para ensinar, dar uma aula para os seus discípulos, para quem ia visitá-lo, né? Ia lá, os discípulos, o Platão era um discípulo dele, o Fédon era um outro, o Critão era outro discípulo, né? O outro Fédor era outro, e assim por diante. E esses, o Critão, então, ele vai, né, lá visitar o Sócrates num horário fora do costume, de manhã, bem cedo da manhã. Ele vai lá porque ele acredita que o Sócrates, que o navio vai chegar
e que o Sócrates vai ser executado no dia seguinte. Né? Ele vai até lá para propor ao Sócrates, né? Ou melhor, tentar convencer o Sócrates de que ele aceite ser resgatado, né, da cadeia e escape da morte. É isso que ele vai fazer lá, em nome dos outros amigos, discípulos de Sócrates. Né? Então, a visita é logo cedo da manhã, né? Ele chega, o Critão é um homem rico, né? É o mais velho dos discípulos de Sócrates, ele devia ter uns 50 anos, mais ou menos. Então ele chega e já vai entrando, né? Assim, não tem problema nenhum. Não é horário de visita nem nada. Ele chega, vai entrando, entra na cela de Sócrates, vê que o Sócrates está dormindo e ele fica admirado como o Sócrates podia ter um sono tranquilo, sabendo que a qualquer hora poderia ser morto. E aí ele fica ali, esperando que o Sócrates acorde. Ele não acorda o Sócrates de imediato. Né? Bom, então o que ele faz? Aí, quando Sócrates acorda, ele se mostra surpreso, né? Como que o Sócrates podia ter aquele sossego? Aí o Sócrates responde para ele, olha, seria por demais absurdo, Critão, na idade a que cheguei, ele tinha 70 anos, revoltar-me a só ideia de que tenho de morrer. Né? Seria assim, absurdo da parte dele, ele que ensinou tanto, né? Agora que a morte está próxima, perder a tranquilidade. Né? Olha só que coisa, né? E aí o Critão diz para ele, então, qual era o motivo da visita, né? Que era facilitar a fuga do Sócrates, né? E ajudar a salvá-lo da morte. Né? E que, dizendo que o fim das festividades estava para acontecer, né? Que o navio poderia chegar naquele dia mesmo, né? Então no outro dia ele seria executado, tá certo? Então ele faz isso. E o Sócrates até na tranquilidade fala, não, o navio não chega hoje não, eu sonhei que ele vai chegar depois de amanhã. Né? Ainda consegue brincar com essa situação drástica. Né? Bom, aí o Critão, ele diz o seguinte ao Sócrates, né? Ele começa a propor assim, uma série de argumentos ao Sócrates no sentido de convencer o Sócrates, né? A atender o que eles estão querendo. Então o Critão diz o seguinte, olha, ele fala da infelicidade dele e também dos amigos por conta da situação do Sócrates. Né? E que eles estão infelizes, né? Porque não sabem o que fazer, porque Sócrates não se permite deixá-los agir, né? E aí ele pede ao Sócrates o seguinte, olha, se não é por você, seja pelo menos por nós, pela nossa imagem. Nós temos uma imagem a zelar, né? A autoimagem nossa e também dos amigos, né? Perante os estranhos. Porque o que a cidade vai dizer, Sócrates? Né? Todo mundo vai apontar para nós, vai dizer, olha lá os amigos de Sócrates, né? Ninguém queira um amigo assim, né? Não fizeram nada para salvar o amigo, né? Por amor ao dinheiro, né? Não quiseram gastar um dinheiro para tirar o Sócrates da cadeia. Olha que amigos que são do Sócrates, que se diziam discípulos. Eles vão ficar zombando de nós, Sócrates. Então, se você não quer pensar em você, pense pelo menos em nós, na nossa imagem, na nossa situação, como a gente vai ser visto pela cidade. Ou seja, o Critão está colocando aqui o critério da opinião da maioria. Né? O Platão trabalha muito com isso. O Platão ele não é democrático, nem o Sócrates. Né? O Platão ele é aristocrático, ou seja, algumas pessoas têm ideias melhores, mas algumas poucas pessoas têm ideias muito melhores. E essas que têm ideias muito melhores é que têm que governar. Então os melhores não são a maioria. Os melhores são poucos e são seletos. Então que o Critão não devesse se preocupar com a opinião da maioria. Certo? Então, e aí ele vai dizer que a maioria não tem poder nenhum, né? Que você não precisa se preocupar com ela, o Sócrates vai dizer para ele.
E aí ele diz ao Sócrates assim, como que a maioria não tem poder se é justamente por causa dela que você está aqui? Porque foi a maioria de votos que colocou o Sócrates lá dentro da cadeia. Né? Então, o que o Sócrates responde para ele? Né? O Sócrates responde bem assim, olha só a resposta amarga, né? Assim, desesperadora até do ponto de vista do conhecimento, né? A resposta que o Sócrates dá. Ele diz bem assim, ó, quem nos dera, Critão, que eles fossem capazes de causar o maior mal, porque assim estariam também em condições de fazer o maior bem. Seria admirável. Não são, porém, idôneos nem para uma coisa nem para outra. Sem capacidade de deixar alguém sensato ou insensato, tudo o que fazem é por mero acaso. Essa é uma resposta amarga. O Sócrates dizendo assim, olha, a maioria não fede nem cheira. A maioria das pessoas não está nem aí com a situação de ninguém. Ou seja, eles não são competentes, né, de nada. Se eles fossem competentes de fazer o mal, eles também teriam forças para fazer o bem. Isso já seria uma vantagem. Mas eles não estão nem pensando no problema, nem acham que o problema é deles, não querem nem saber de que problema é. Essa é a maioria. Ele está dizendo, então não precisa prestar atenção na maioria. Né? Aí o Critão vai para outro argumento. Ele apela para um possível medo de Sócrates, né, em comprometer os amigos, caso concorde com a fuga. Então ele diz assim, vai Sócrates, que você está preocupado conosco, né, com medo de que nós sejamos alvo de chantagem, né, porque para tirar daqui nós vamos ter que contratar, né, os psicofantas, né, pessoas, né, que são essas que fazem trabalho sujo, né, tanto de matar gente quanto de resgatar gente, uma espécie de mercenários. Vai que você está com medo de que eles vão cobrar muito caro e que depois vão passar a chantagear a gente para denunciar, enfim. Então ele vai dizer, ele faz, né? Diz assim, olha, você nem precisa se preocupar, nós não tememos represálias, né? E ele ainda diz bem assim, que o dinheiro, né, que eles pedem nem é muito. Ou seja, a oferta de mão de obra de gente para fazer trabalho sujo é tanta que a mão de obra deles está até barata. Olha, ele diz assim, ó, nem é exagerada a quantia de determinados sujeitos, que determinados sujeitos pedem para salvar-te daqui. Ademais, não vês como se vendem por pouco esses psicofantas, que não será necessário despender com eles muito dinheiro? Ou seja, é uma coisa triste. Por quê? Isso significa que se a cidade vai olhar com maus olhos os amigos de Sócrates porque não resgataram ele, né, e agora que esses aqui que se prestam a esse serviço são tantos, a mão de obra é farta, significa que as leis não eram respeitadas, que as pessoas eram condenadas nos tribunais, mas não ficavam na cadeia, que havia assim uma burlação das leis a todo momento. Né? Isso que o Platão está mostrando aqui, que esse tipo de argumentação não vai levar a um comportamento de virtudes. Percebe? Um pouquinho antes, né, quando o Sócrates fica admirado com a presença dele na cela, né, pergunta, ué, Critão, você aqui logo cedo, como é que você conseguiu entrar aqui tão cedo? O Critão vai responder para ele assim, não, o guarda é meu amigo e também me deve alguns favores. Ou seja, o Critão vai lá para tentar salvar o Sócrates, mas ele usa de expedientes que são corruptos. Né? Propina, suborno, que é o principal problema da política, por exemplo, brasileira agora. Né? Vocês viram o escândalo do mensalão, né? Depois do petrolão, né? Lá do metrô de São Paulo,
né? Vocês viram agora, por último, né, que até o Alckmin, o Serra, né, o Temer, né, todos eles estão aí envolvidos, né, em casos de corrupção, foram delatados, enfim. Ou seja, a política ela só vai ter assim governabilidade se as pessoas propinarem, deputados, senadores, assim por diante. Vocês vão ver isso também agora, a proximidade, por exemplo, que esse atual governo, né, o governo Bolsonaro, fez em se aproximar do Centrão, que ele tanto criticava, porque o Centrão é a parte mais corrupta que tem da política brasileira. Por que ele se aproximou ali, prometendo dinheiros, pastas, etc., para evitar um possível impeachment. Ou seja, ele quer o poder, precisa de se aliar com essa gente que é bandida. Então, o Critão fez aqui a mesma coisa, ele está mencionando aqui o dinheiro, tanto aqui, né, para o guarda que ele subornou, como também contando com o dinheiro lá desses trabalhadores, né, que fazem, os psicofantos, né, que fazem os trabalhos sujos. Então, veja bem, o Critão está mostrando aqui que esse argumento que ele está usando pode ser retórico, mas não é o argumento da virtude. A virtude vai pedir que se respeite a lei, né? Que se restabeleça a justiça. Uma outra coisa que o Critão diz para ele é que ele vai ter amparo, todo o amparo no estrangeiro. Porque se o Sócrates fugir da cidade, vai ter que ir embora da cidade, vai ter que pedir asilo, né? Ele vai dizer aqui, ó, os amigos nos estrangeiros, ó, Símias de Tebas, Sebete, outros, né? E ainda fala para ele assim, olha, se você tiver com vergonha porque declarou no tribunal, né, que se viesses aí daqui não saberias o que fazer de tua pessoa, né, nós temos gente lá que vai te receber, né, lá na Tessália. Né, a Tessália é uma cidade lá da Grécia, né, lá onde estão os tessalonicenses. Não, eles vão lá, vão te receber. Imagina, o Critão está oferecendo aqui ao Sócrates, mais ou menos como se fosse hoje, alguém que vai assim na cadeia e diz para o outro, nós vamos tirar você daqui, mas já tem o passaporte com carimbo, passagem comprada, você vai em primeira classe embora para a França, para o Canadá, para Israel, para onde for. Né? Você pode ir para os Estados Unidos, né? Como aconteceu com o ex-ministro da Educação, você vai lá para os Estados Unidos, né? Já escapa dos processos, da ordem de prisão aqui, vai para os Estados Unidos. Né? E lá vai ser funcionário do Banco Mundial. É algo assim que o Critão está oferecendo a Sócrates. Certo? Então, vamos lá. Mais ainda, o Critão vai fazer um apelo à família. Né? Aqui é a parte, assim, talvez que ele pegue mais pesado com Sócrates. Né? Ele diz que o Sócrates estaria aceitando a própria ruína em obediência a seus inimigos. Né? Obediência aos inimigos, que são os inimigos que o colocaram na cadeia. Né? E que isso ia levar ao abandono dos filhos e à privação que os filhos passariam na vida. Olha só como ele escreve isso. E mais, pois segundo o meu modo de pensar, estás traindo teus próprios filhos, porque podendo criá-los e educá-los, os abandonas. E, no que depende de ti, os entregas à própria sorte. Com toda probabilidade, terão o destino dos filhos deixados na orfandade. Ou seja, eles vão se tornar escravos. Né? Escravidão por dívida que tinha na época. Então ele diz assim, você está abandonando seus filhos. E ainda arremata a conversa com essa frase que nós costumamos de vez em quando dizer por aí. Não deveria gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e de educá-los. Olha só, se você não quer criar seus filhos, não os tenha. Né? Tinha até uma placa, tempos atrás, aí, colocado nesse sentido. Se você não pode cuidar dos seus filhos, não tenha. Né? Então ele não poupa o Sócrates, ele acusa o Sócrates de comodismo e de falta de virtude paterna. E assim vai indo, né, a história dele. Então, aí ele apela também à vergonha própria, né, à vergonha dos amigos, né, o medo de que pareça que tudo o que aconteceu contigo seja imputado à covardia de nossa parte. De novo,
ele volta com essa história, né? E, bom, e aí então ele propõe, né, não tendo mais argumento, que a fuga, se Sócrates aceitasse fugir, eles só teriam aquela noite, tinha que ser de noite, né, porque eles imaginavam que não teriam uma segunda noite, depois daquela. Tá certo? Eu vou desligar um pouquinho e já apresento para vocês os argumentos de Sócrates.